Um livro que se inspira na literatura de cordel para nos trazer uma história que coloca o ser humano no conflito entre o bem e o mal. Vamos falar um pouco mais sobre essa história? Então clica em curtir, se inscreva e vamos lá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro A Cabeça do Santo, que foi escrito pela autora brasileira Socorro Acioli e foi publicado no ano de 2014. A história que a Acioli nos traz é sobre um homem chamado Samuel. Ele está numa viagem da cidade de Juazeiro do Norte para a cidade de Candeia, no sertão do Ceará, e nessa viagem ele está em busca de encontrar o seu pai. Chegando na cidade de Candeia, ele possui o endereço de onde seu pai mora, chega nessa casa e é recebido pela sua avó. Só que a sua avó não recebe, não recepciona, fala que ele precisa ir embora da cidade, que tem uma tempestade chegando, e fala para ele passar a noite numa cabeça de uma estátua de São Francisco que está no meio do mato. A estátua começou a ser construída alguns anos atrás, não foi concluída e a cabeça do santo ficou ali jogada. O Samuel então vai para dentro dessa cabeça para passar a noite, mas ele começa dentro dela a escutar as preces das mulheres da cidade que estão em busca de um marido. Ao começar a escutar essas histórias, ele fica impressionado com o porquê daquilo que está acontecendo, e logo ele conhece um garoto chamado Francisco. Junto com o Francisco, então, ele arma um esquema para tentar ganhar dinheiro em cima dessa situação, de começar a agenciar os casamentos, de começar a manipular as pessoas através das vozes que ele escuta para então ter algum ganho financeiro em cima disso. Através de uma das vozes, de uma das orações que o Samuel escuta, ele e o Francisco começam a articular para fazer com que a mulher das preces conseguisse se casar com o homem porque ela está apaixonada. E o casamento acaba ocorrendo, e a história de que o Samuel estaria escutando falas de Santo Antônio começa a se espalhar pela região. Com isso, muitos peregrinos começam a ir até essa cabeça do santo em busca de aconselhamento com Samuel, e ele, junto ao Francisco, começam a se aproveitar de toda essa situação, começam a cobrar por comida, começam a cobrar pela venda de santinhos, e toda uma economia se desenvolve em torno dessa peregrinação. E a cidade de Candeia, que era uma cidade que estava praticamente morta, já havia poucos habitantes, começa a crescer novamente. Restaurantes, salão de barbeiro, diversos empreendimentos surgem, e até mesmo um cinema é instalado. O grande problema é que esse crescimento que começou a surgir na cidade por causa do Samuel acaba a incomodar os coronéis locais, quem tem o poder político na região, e eles não estão nem um pouco satisfeitos com as mudanças que vêm acontecendo. A Cabeça do Santo tem uma clara inspiração na literatura de cordel, e ela também remete a alguns autores que foram influenciados por esse tipo de literatura. Os que mais me pareceram que se assemelham a esse estilo são o Ariano Suassuna e o Dias Gomes. Nessa história, a gente vai ter a definição dos dois grandes conflitos que a gente tem entre o ser humano, de um lado o bem, de outro lado o mal. Nesse caso, por uma ótica cristã, então o bem vai ser a representação de Deus, o mal vai ser a representação do diabo. E nesse contexto a gente vai ter o ser humano que tanto pode buscar as virtudes, quanto também pode buscar o mal. Acrescenta-se ainda a esse quadro humano o fato de se tratar de uma região no sertão do Ceará, onde existe um problema grave com relação à pobreza, com relação à miséria. Então, a gente vai ter um ser humano em condições muito adversas para a sua vida, que estão pendulando entre o bem e o mal. A jornada do Samuel remete a uma história que seria um caminho por uma espécie de purificação. Alguém que começa no meio do mal, alguém que está sob a influência do mal, e ao longo da sua trajetória ele vai justamente encontrando a virtude.
No começo, Samuel queria utilizar essa peregrinação, essas vozes que ele escutava, para conseguir ganhar dinheiro. Ele queria encher o bolso de dinheiro e simplesmente ir embora de Candeia. À medida que os fatos vão acontecendo, ele começa a ter uma percepção diferenciada de toda a situação que vem acontecendo. E ele acaba por abdicar de seu interesse meramente pecuniário para buscar uma causa mais positiva, para buscar justamente uma aproximação do bem, uma aproximação de Deus. Da mesma forma, essa disputa entre bem e o mal vai ser apresentada por diversos outros personagens. Os peregrinos religiosos, por exemplo, são justamente a representação de pessoas que estão numa situação de miséria ou pessoas que estão em busca de algum outro alívio para a sua existência, em busca de determinadas causas, e a força da religião vai movê-las, vai motivá-las. Já por um lado oposto, a gente vai ter a figura do coronel, a figura do mandatário do poder, que é a representação do mal, que está disposto a oprimir uma população, que está disposto a utilizar a violência para conseguir atingir os seus próprios interesses. Da mesma forma, a gente tem também figuras que ficam na área cinzenta. Um caso é o garoto Francisco, que está numa situação de pobreza e precisa justamente se valer da malandragem para sobreviver. O caso Francisco remete muito a essa figura do malandro que é bastante presente tanto na cultura popular brasileira quanto também na literatura. Aqui a gente acaba lembrando um pouco do João Grilo, do Ariano Suassuna, que é a figura que no meio de uma realidade de pobreza e de miséria precisa usar de toda a sua esperteza para sobreviver, e isso acaba colocando ele nessa área cinzenta, em que ele precisa se aproximar do mal, de passar a perna nos outros, de se aproveitar para conseguir garantir a sua sobrevivência. A Cabeça do Santo vai justamente procurar na cultura popular a fonte para contar a sua história. E ao fazer isso, vai justamente nos mostrar que tanto a cultura popular e quanto a literatura de cordel tem muito fôlego para nos produzir boas histórias na literatura brasileira. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.